Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os alimentos ultraprocessados e os malefícios que eles podem trazer à saúde. Eles se dividem entre in natura ou minimamente processados, processados e ultraprocessados. Vou falar um pouquinho sobre os alimentos in natura ou minimamente processados. Eles são aqueles que são adquiridos diretamente de plantas, como folhas e frutos, e animais, carne, ovos e leite, e obtidos para consumo sem sofrer alterações significativas. Então, é comum que esses alimentos sejam limpos, é comum que retirem partes que não são comestíveis desses alimentos antes deles irem, para a venda, e também eles sofrem o processo de refrigeração. Assim como arroz, feijão, lentilha seca, milho, ervilha seca ou congelada, o leite, as carnes, as frutas, legumes e verduras que sofrem o processo de secagem, embalagem, pasteurização, resfriamento ou congelamento. Os alimentos processados, eles sofrem um processamento para quê? Para aumentar o tempo de conservação e de validade deles. A maioria deles são inteiros, os alimentos são inteiros, e alguns são preservados em salmoura ou em solução de sal e vinagre. Por exemplo, o milho, a ervilha, a azeitona, o palmito, e também temos as frutas que são conservadas inteiras, para poder ficar preservada durante mais tempo. Por exemplo, algumas são preservadas no açúcar, como as frutas cristalizadas, Algumas são conservadas na água com açúcar, que no caso são os doces em calda, As frutas em calda, como pêssego, como laranja, as compotas, Geralmente eles utilizam isso para conservar mais tempo. E também tem alguns tipos de carne, como a carne seca, que ela é preservada, no caso eles adicionam o sal, de forma que ela fique totalmente desidratada e fique conservada durante um período maior do que a carne normal, sem que necessite de refrigeração. Tem os peixes que são conservados na salmoura, no caso da sardinha e do atum em lata, e também elas são conservadas em sal ou em óleo, E tem o bacalhau, tem os peixes secos que são conservados no sal, E também tem os queijos que são feitos à base de leite e sal, e eles utilizam também micro-organismos, para fermentar o leite, E também a gente tem os pães, aqueles que são mais caseiros, também o pão, aquele pão francês feito na padaria, que ele é feito só de farinha de trigo, água e sal. Aqui temos os exemplos, dos alimentos que são processados, como eu falei anteriormente, o milho, a ervilha, o palmito, que são preservados em salmoura ou em solução de sal e vinagre, o extrato de tomate, que é aquele feito só com sal e ou açúcar, a carne seca, o bacalhau, que são conservados no sal, os queijos e os pães feitos de farinha de trigo, leveduras, água e sal. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os alimentos ultraprocessados. Então, os alimentos ultraprocessados são aqueles que são envolvidos em diversas etapas técnicas de processamento e eles contêm muitos ingredientes, incluindo o sal, açúcar, óleos e gorduras e substâncias de uso exclusivamente industrial. Ou seja, a maior parte dos alimentos ultraprocessados vai ter a mistura do quê? Muito sal, muito açúcar, muito óleo, muita gordura. E geralmente ele vai estar cheio de condimentos industrializados, tá? Vai ter gordura trans, vai ter adição de corante, vai ter adição de aromatizante, vai ter realçador de sabor, entendeu? Tudo para conservar de forma que deixe o alimento mais atraente, com sabor melhor, que a textura seja melhor. Então, nessa hora aqui que vocês estão vendo essa parte do vídeo, eu peço para que vocês pausem e leiam esse texto, tá? Porque eu só estou resumindo aqui com as minhas palavras. Os alimentos ultraprocessados geralmente incluem pães, os pães, que você encontra no mercado, os pães de forma, os pães sovados. Então, assim, é sempre muito importante que você leia a lista de ingredientes, tá? A maioria vai ter gordura trans,
Apesar que tem uma marca aí que eu tô gostando bastante, que eu dei uma olhada na lista de ingredientes, que tá bem natural, não tem conservantes, tá? É bem bacana. As bebidas adoçadas com açúcar ou com adoçantes artificiais, que são os refrigerantes diets, os chás. No caso, eu tô falando aqueles chás que já vem pronto para beber, aqueles de garrafinha que você só põe para gelar e toma. E os sucos em pó, de caixinha ou de garrafinha, que é pronto para tomar. Então, sempre fiquem atentos à lista de ingredientes. Os pratos prontos, como as lasanhas, as pizzas congeladas, nhoque, sabe? Os nuggets, a batata congelada. E os nuggets tá bem longe de ser frango, né? Porque é bem diferente se a gente fizer um nugget em casa, né? Empanar, o sabor, a textura é totalmente diferente. Ele vai ter um monte de condimentos industrializados, vai ter corante, vai ter um monte de coisa. O macarrão instantâneo, que muita gente gosta de dar para criança, e também tem muito adulto que gosta de comer, porque é uma coisa prática. Também tem aquele talharinho instantâneo, né? Então, tomem cuidado. Também tomem cuidado com aquele pacotão que eles vendem para yakisoba, que é da mesma marca do macarrão instantâneo, porque a lista de ingredientes é a mesma da massa do macarrão instantâneo, tá? Então, não se enganem. Tá? Quando vocês forem fazer yakisoba, não comprem ele. Também tem um temperinho dele, né, que é terrível, né? O excesso de sódio tá ali nele. Aquelas sopas em pó, ou até mesmo aquelas sopas que já vem um macarrãozinho, você só põe na água e deixa lá cozinhando. Os embutidos, né, que são presunto, peito de peru, mortadela, salame, lombinho, e tem uma variedade de embutidos, né? As carnes processadas, como linguiça, salsicha, calabresa, bacon, iogurte de frutas, gente. Infelizmente, ele não é saudável, tá? Se você pegar um iogurte natural, a lista de ingredientes de um iogurte natural e iogurte de frutas, você vai ver a diferença. O iogurte legal é aquele que tem o leite, o fermento lácteo e mais alguma outra coisinha, tá? Você vai ver que a lista do iogurte de frutas, se for aquela lista gigantesca com um monte de coisa, os nomes que você não sabe para que serve, ó, passa longe, tá? E o cereal matinal e a barrinha de cereais, que não é nada saudável. Por exemplo, o cereal matinal, aquele com açúcar, ele é cheio de açúcar, tá? Aí você fala assim, não, eu vou comer o cereal matinal sem açúcar. Quando você vai olhar no rótulo, é o sal, ele é entupido de sal. E as barrinhas de cereais também, fica sempre atento à lista de ingredientes. Eu sempre vou falar da lista de ingredientes. Também temos os temperinhos prontos, né, em tabletes ou em pó, os molhos para salada, a gelatina com sabor, aquelas de caixinha, pode ser a gelatina normal ou a diet, que ela também vai ter bastante componente químico, tá? E geralmente quando a pessoa fala, eu gosto de comer gelatina, eu aconselho que você faça o suco de fruta e utilize a gelatina sem sabor e utilize o adoçante natural. E os salgadinhos, que são cheios de sódio, glutamato monossódico. A pipoca de micro-ondas, que ela contém gordura trans, então vale muito mais a pena de você fazer ou a sua pipoca em casa, você comprar o milho, fazer ela na panela com pouquíssimo óleo, pouquíssima manteiga, se for o caso, ou senão você faz ela no micro-ondas sem adição de gordura nenhuma, tá? E os produtos de confeitaria, como chantilly, né? Os bolos que já vem pronto na padaria, que vem com aquelas coberturas maravilhosas, porque isso aí é cheio de gordura trans, entendeu? Fora os outros componentes químicos que tem, né? Os corantes que o pessoal utiliza no bolo. Então, assim, geralmente esses alimentos ultraprocessados, como eles têm muitos componentes químicos, a maior parte deles o nosso corpo não consegue absorver. Então, assim, por isso que surgem as inflamaçõezinhas, sabe? Às vezes você tá com o organismo inflamado, mas só que você não tá sentindo nada, mas você tá lá com a coxa cheia de celulite, sabe? Sua cara tá estourando de tanta espinha, acontece várias coisas, seu cabelo cai, você tá cansada, não consegue dormir, isso aí é um processo inflamatório no seu corpo. E às vezes a gente não sabe o que é, mas é isso, tá? É o excesso de ultraprocessados. E aqui eu coloquei um exemplo, tá? Com algumas imagens de alimentos in natura, processados e ultraprocessados. Por exemplo, a espiga de milho, ela tá ali na forma dela in natura, tá? Ela tá com a palha dela ainda.
Aí eles passam para a indústria, onde eles vão aumentar esse tempo de validade que vai ser colocada na salmoura, e tem ultraprocessado, que é o cereal de milho, né? Como é que o milho vira esse negócio, esse cereal aí, né? Também temos o peixe, que vira um peixe em conserva no caso do atum, e tem também, né, do ultraprocessado, ele vira um peixe empanado, que muitas vezes ele não tem só o peixe ali dentro, tem outras coisinhas. E a laranja, né, na forma dela in natura, na forma dela processada, que eles utilizam para fazer o docinho, né, o doce da casca de laranja cristalizado, e o suco de laranja em pó, que de laranja não tem nada, tá? É tudo artificial. Se tiver um percentual de laranja aí, é mínimo, tá, gente? E a maior parte dele é açúcar. A maior parte dele é açúcar. E os alimentos ultraprocessados, eles são muito mais calóricos do que os alimentos in natura e que os processados. Então, geralmente, como eu disse anteriormente, eles vão ter o excesso de açúcar, de gorduras e sódio, é por isso que eles se tornam mais calóricos. Além de conter corantes, espessantes e conservantes artificiais, uma cacetada de compostos químicos que não é legal para o nosso organismo, tá? E isso é péssimo, péssimo para a nossa saúde. Então, tem diversos estudos que apontam que o consumo excessivo desses alimentos ultraprocessados a longo prazo estão associados a doenças crônicas não transmissíveis. E de acordo com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, as doenças crônicas não transmissíveis atingem 38 milhões de pessoas em todo o planeta e são a maior causa de morte em todo o mundo, gente. O consumo desses alimentos está matando a população. Tá na hora da gente acordar e tentar parar de comer esses negócios aí, essas coisas que eles falam que são alimentos e não são. Além disso, a maioria das doenças crônicas é quase completamente assintomática. Às vezes a pessoa está doente e não sabe. Às vezes a pessoa tem lá um diabetes tipo 2 e não sabe. O corpo começa lá mostrar algumas coisas, tipo a resistência insulínica. A pessoa começa a aparecer aquelas manchas escuras no pescoço, no cotovelo e no joelho. A pessoa não sabe o que é. Isso é uma resistência insulínica. O corpo está mandando mensagens para você, tá? E mais de 57 milhões dos brasileiros possuem pelo menos uma das doenças crônicas não transmissíveis. E entre elas, as mais prevalentes são a obesidade, a hipertensão, que é a pressão alta, diabetes, colesterol alto, triglicérides alto e doenças cardiovasculares e também o câncer, gente. Sim, o consumo desses alimentos ultraprocessados, eles aumentam o nosso processo inflamatório. Eles deixam o nosso organismo totalmente bagunçado, ele tira o nosso organismo da homeostase, ele tira o equilíbrio do nosso organismo, sabe? E ele pode sim causar não só algumas doenças como o colesterol, né, mais alto, triglicérides, a diabetes, mas ele pode causar câncer sim, tá? Porque ele causa um estresse oxidativo nas células. Só as células que eram saudáveis passam a ser células doentes. A gente tem que priorizar sempre que possível os alimentos in natura e uma pequena parte dos processados. Lembrando que os processados, eles são conservados aonde? Na água com sal, no óleo e no açúcar, né? Então isso aí já aumenta o valor calórico da alimentação. Então, se possível, sempre alimentos in natura. Então, gente, sempre que possível, descasque mais, desembale menos, entendeu? Então, assim, com a combinação desses ingredientes, desses grupos aí acima, são feitas as preparações culinárias que devem ser a base da alimentação saudável. Então, nossa alimentação tem que ser, sim, em maior parte de alimentos in natura, e uma pequena parte de processados, se você sentir necessidade de utilizar eles, entendeu? Uma coisa que é muito importante, que infelizmente a maior parte da população não faz, né? Prefira cozinhar em casa, porque quando você está cozinhando em casa com alimentos in natura, você sabe o que você está utilizando ali na alimentação da sua família. Então, gente, prefiram cozinhar em casa. Você preparando seus alimentos em casa, você sabe o que você está utilizando neles,
vai ser 1000 vezes melhor para a saúde da sua família e para a sua saúde também, tá? E sempre que possível, evite comprar alimentos cheios de aditivos, tá ok? E muita atenção, gente, já falei anteriormente, muita atenção aos rótulos. Leia sempre a lista de ingredientes, porque tem muitos alimentos que são falsos saudáveis, né? Que eles dizem que contém um certo componente só para poder te enganar. Ah, é rico em vitaminas, tem baixo teor de sódio. Aí quando você vai olhar lá, opa, ele é cheio de gordura, opa, ele é cheio de açúcar. Por que eles fazem isso? Por que a indústria faz isso? Para camuflar um ingrediente ruim, tá? Então, muito cuidado com aqueles alimentos que são falsos saudáveis, tá? E o principal, o primordial para a sua vida, evite os ultraprocessados, porque eles não trazem benefícios nenhum para a sua saúde, tá? Se possível, você não consegue parar de comer ultraprocessados, consuma o mínimo possível, tá ok? E os resultados? Você vai ter uma vida mais saudável se você mudar esse tipo de alimentação de ultraprocessados para maior quantidade de alimentos in natura. Seu organismo vai funcionar melhor, vai diminuir o processo inflamatório, a celulite vai diminuir, as espinhas vão diminuir, entendeu? O seu cabelo vai parar de cair, sabe? Não vai cair excessivamente, então vai ser muito melhor. O seu metabolismo vai ficar muito mais equilibrado, vai ser muito mais fácil de você emagrecer, tá ok? E o seu sistema imune vai ficar muito mais forte. O que é isso? Seu organismo vai ficar forte contra micro-organismos patógenos, tá? Você não vai ficar gripado com facilidade, você não vai ficar resfriado, você não vai ter problema de intoxicação alimentar se você comer alguma coisa que não tá muito legal, sabe? Porque seu organismo vai estar ali, ó, firme e forte, entendeu? Então, isso vai desencadear o quê? Uma melhor qualidade de vida, você entendeu? Menos doenças, menos problemas de saúde, mais disposição, menos cansaço. Então, você vai ter uma qualidade de vida muito melhor se você mudar esse hábito aí que você tem de consumir ultraprocessados. Espero que você tenha gostado do conteúdo e até a próxima.